E parece que a comissão parlamentar de inquérito da Covid-19 no Senado vai ser estendida. Alguns senadores pretendem levar as sessões até que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, traga um posicionamento formal sobre o que a CPI chama de kit Covid. Enquanto isso, já está planejado o terceiro depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele confirmou presença no Senado na próxima segunda, dia 18, e afirmou à Jovem Pan que sempre estará à disposição dos poderes. Vamos acompanhá-lo. Sempre estou à disposição, né? Não só do Senado, mas da Câmara, Procuradoria da República, do Poder Judiciário, mas sobretudo do povo brasileiro. Já tive em duas oportunidades. As duas oportunidades que estive lá, nós tínhamos uma média móvel de óbitos superior a 3 mil, né? E hoje, como é que está? Campanha de vacinação do Brasil engatinhava, e hoje, como é que está? Uma das campanhas mais bem-sucedidas do mundo. Então, nós temos a consciência tranquila e sabemos que estamos cumprindo o nosso dever para com o governo, para com a sociedade brasileira, e vamos planejar um futuro melhor aí para a nossa gente. Ministro, e a questão da Conitec de sexta-feira, sobre os medicamentos do chamado kit Covid? Dizem que o senhor que agiu para tirar da pauta o pedido do presidente... Aliás, quem incluiu na pauta foi eu, né? Lembra quando eu falei em Conitec? As pessoas nem sabiam o que era, né? Lembra? Conitec tem 10 anos, eu que incluí na pauta. O professor Carlos Carvalho já falou aí, publicamente. Tenho outras coisas a fazer do que ficar interferindo em comissões do Ministério. Eu tenho que distribuir vacinas para a população. Já distribuí mais de 310 milhões. De acordo com o vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, o relatório final da CPI da Covid deve estar disponível aos parlamentares em 19 de outubro. Eu vou retornar a Brasília aí para ouvir o Zé Maria Trindade. Essa questão do kit Covid aí parece que é o toque final aí político da CPI, Zé Maria. Aquele plenário da CPI se transformou numa máquina de moer reputações e a história ali é constranger. E é por isso que o ministro Marcelo Queiroga foi convocado mais uma vez, reconvocado para o plenário da CPI. O relatório, quando o ministro estiver prestando depoimento, já estará pronto. Ele, elaborado por Renan Calheiros, o grande escriba desse relatório final da CPI, ele está fechando com o G7, que é esse grupo que sequestrou o plenário da CPI. O plenário principal da comissão parlamentar funciona no apartamento do presidente, o senador Omar Aziz. Esse debate é muito importante aí, colocado pelo ministro Marcelo Queiroga. Logo ali no primeiro depoimento, ele deixou muito claro que todas as decisões da sua gestão seriam tomadas com base em decisões técnicas. Para isso, o Ministério da Saúde tem os seus departamentos, né? E esses departamentos, como o Conitec, né, que definem categoricamente o que é ou não viável. Esse adiamento sobre a avaliação de medicamentos para o uso no tratamento precoce ou não, né, não tem nada a ver com o governo. Não foi o presidente Jair Bolsonaro e muito menos o ministro Marcelo Queiroga que adiou a decisão final desse conselho sobre questões técnicas, né? É um conselho independente ali que define o que deve ou não ser adotado em cada situação, não é só na Covid. E aí os integrantes da CPI, veja bem, acusam o ministro Marcelo Queiroga de obedecer o presidente Jair Bolsonaro. É isso mesmo, acusam o ministro de obedecer o presidente Jair Bolsonaro. E aí eles vêm com aquelas histórias, né? Rasgou o jaleco, deixou o jaleco de lado para entrar na política. Não tem nada disso. O Ministério da Saúde, nas mãos de políticos, foi usado para distribuir dinheiro para partidos políticos. Os partidos dominavam setores importantes na compra de medicamentos, né? Era isso que acontecia, agora não. O Marcelo Queiroga não foi indicado por nenhum partido político, foi uma decisão de governo. E obedecer o presidente é evidente que sim. O ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Economia, o ministro da Justiça obedecem o presidente da República eleito para comandar a grande orquestra que é exatamente o país.
Então, ele mostra, vou tranquilamente à CPI, vai lá enfrentar de novo o Randolph, o Omar Aziz, com toda a sua empáfia, né? Com aquele jeitão dele de dono de um grupo organizado. Renan Calheiros, vai lá, enfrenta com a verdade. A verdade é clara, absoluta e avassaladora. Quando ela chega, não fica mais nada. Olha, Marcelo, o governo está trabalhando aí para concluir logo esta CPI. Isso está desviando energia do próprio governo, do país, atrapalhando para questões sérias, como imunização, o projeto para o ano que vem e principalmente esta crise hídrica que vai, sim, vou repetir aqui, atrapalhar a vida de nós brasileiros mesmo, mas não é uma opção de governo, é da natureza. Constantino, o presidente vai ser colocado como curandeiro, charlatão também nesse relatório final. Esse relatório final vai ser submetido ao Ministério Público. Por tudo que você viu até agora, haverá alguma chance de que o presidente possa ser de fato incriminado, Constantino? Matos, não, né? Não, pelo menos não de forma crível, né? Com base em argumentos, em evidências, em substância. É um relatório feito e pronto desde o começo. Essa CPI não tem outro adjetivo a não ser circense. Não deveria sequer existir. Convocar pela terceira vez o ministro Marcelo Queiroga, bom, tem direito pelo menos à música no Fantástico. É tudo isso muito ridículo. Eles já sambaram, já trocaram de narrativa, já usaram a questão do gabinete paralelo, depois o governo que não queria vacina, depois que queria demais uma certa vacina, aí tentaram convocar, queriam convocar até o filho do presidente, qualquer coisa que aparecesse no caminho e que servisse de palanque para aquilo que eu passei a chamar de gabinete paralelo do lulismo, que é aqui quem comanda essa CPI patética, eles usavam, eles levantavam em cima. Você tem que acreditar que alguém como Renan Calheiros, com a sua ficha corrida e com a plaquinha com o número de mortes com o Covid, é a alma mais honesta do país e preocupado realmente com as vidas perdidas, né? É tudo isso um show de horrores. Só que o mais curioso é essa turma achar que fora da bolha as pessoas não estão percebendo o espetáculo medonho. Eu acho que eles se deixaram levar ali por uma certa vaidade e por essa bolha, eles ficam muito ali insuflados e a mídia, de certa forma, uma ala da imprensa, né, militante, que virou partido de oposição ao governo, achou legal levar a sério alguém como Renan Calheiros, alguém como Omar Aziz e Randolph Rodrigues, aquele que elogia o ditador Nicolás Maduro, né? Então, estão levando muito a sério esse trio porque o alvo é Bolsonaro. E aí eles talvez tenham acreditado nesse papel, ou melhor dizendo, nesse papelão que eles estão exercendo, né? Mas, de novo, a plateia não está achando a menor graça. A plateia está vendo exatamente isso. Está vendo que eles vão mudando de narrativa como a gente muda de roupa. Estão vendo que eles trataram nessa CPI, até com uma postura meio de cangaço, né? Trataram como criminosos empresários, médicos, gente séria da ciência que atendeu muitas pessoas, muitos pacientes nessa Covid, nessa pandemia, né? Enquanto que tratavam ali como a voz da ciência, como um feixe de luz que entrou no recinto, impostores, né? Pessoas que claramente estão ali para se dar bem, oportunistas de plantão, né? Então, fora dessa bolhazinha dessa turma, todo mundo está vendo isso. Então, o Queiroga vai lá o quê? Ele já deu ali, né, na breve entrevista, as respostas. Vai mostrar o sucesso da política de vacinação do governo que é acusado de ser negacionista e de não vacinar, e de não querer vacina ao mesmo tempo que queria demais uma vacina. É isso que o ministro vai fazer lá mais uma vez. Todo mundo sabe que eles blindaram o Covidão, Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, e isso não deixaram ir depor, né? Enquanto que um empresário que sabe-se lá o que estava fazendo na CPI foi tratado como um criminoso. Fake news, espalhou boatos e não sei o quê, o kit Covid, né? Trataram como criminosos médicos que apostaram em algum tipo de tratamento. E agora a gente vê aí laboratórios, né, que estão lucrando bilhões com as vacinas, mas também desenvolvendo algum tipo de tratamento, porque uma coisa é vacina, que é para precaução, para prevenção, outra coisa é tratamento, que é para quem adquiriu a doença, até porque a gente sabe hoje que quem se vacinou não necessariamente deixa de ter a doença.
Então não há nenhuma contradição entre uma coisa e outra. Criaram uma falsa dicotomia, porque tudo virou polarização política. Você é da turma da cloroquina ou da turma da vacina? É um discurso ilógico, absurdo. Aliás, é um não discurso, é um não debate, porque desde o início eles estão tentando interditar esse debate. Então, isso não é sério. E eu digo mais, Matos, eu acho que hoje em dia, muitas máscaras caíram nessa pandemia, isso está claro, mas não há teste mais certeiro de identificar se uma pessoa é séria ou não em relação à postura diante dessa pandemia, dessa CPI da pandemia. Se olha alguém que está levando muito a sério o Renan Calheiros, você já sabe que não é uma pessoa séria. Se a pessoa está rindo, que é a única coisa que a gente pode fazer, a menos que seja chorar quando lembra que a gente paga o circo, se a pessoa está rindo diante do Renan Calheiros falando com muita pose e aura de seriedade, aí a gente sabe que é uma pessoa que está atenta ao que está acontecendo de fato no Brasil. Ana Paula, como é que você avalia, como é que o governo atravessou essa CPI que ainda, talvez agora vai terminar no final de outubro, não termina nunca aqui em Brasília? Matos, a CPI que, como o Constantino muito bem colocou, né, a CPI já foi de tudo, né? Eu anotei alguns nomes aqui da CPI, mas eu acho que tem muito mais, né? Já foi a CPI da Pfizer, já foi a CPI do assassinato da Marielle, já foi a CPI da Copa América, da ivermectina, já foi palanque para discurso ideológico, foi a CPI também da médica cantora, né, que até hoje a tal médica não apresentou um estudo sequer sobre Covid ou qualquer outra doença. Até agora, vários médicos importantes aí no Brasil, como o Dr. Paulo Porto, o Dr. Zeballos, o Dr. Ricardo Zimmermann, Francisco Cardoso, todos aguardando aí algum estudo da doutora médica cantora que foi elevada aí a unanimidade numa CPI que é mais palanque político do que qualquer outra coisa. Até agora nenhum estudo dela foi apresentado, quantos pacientes ela tratou, se vacinou, se deu kit, se não deu, se deu água com açúcar, até agora nada. Nós tivemos assim pérolas, né? Eu tenho um arquivo aqui escrito numa pastinha sobre essa CPI, mas agora já chegou um momento a CPI que é difícil aguentar, né? Haja antiácido para aguentar essa CPI. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá atrás os senadores dizendo que o presidente Jair Bolsonaro tinha que comprar as vacinas e a lei via depois. Lembrando que a lei para assinar, para o governo federal assinar o contrato com a Pfizer, a lei só passou no Congresso em março desse ano. Mas os senadores bradavam ali que se importa aí, quem se importa com o processo legal, né, constitucional, tem que comprar vacina e lei a gente vê depois. Mas imagina se o presidente Bolsonaro tivesse feito isso, né? O relatório, na verdade, acho que vai ser uma grande peça publicitária aí para o presidente Jair Bolsonaro, se ele realmente for tentar a eleição o ano que vem, porque o brasileiro viu durante toda essa CPI aí a palhaçada que foi, né? Uma CPI usada não apenas como palanque político, né, para o G7, mas como uma arena para atacar aqueles que não colaboraram com o relatório, que desde o primeiro dia já estava pronto. Agora, eu, como mulher, Matos, fico também com muita vergonha das senadoras ali presentes que, quando nós tivemos sessões com a doutora Mayra, com a doutora Nise Yamaguchi, médicas sérias comprometidas com a saúde, com estudos publicados que estão na linha aí no fronte diário no tratamento dos pacientes com Covid há mais de 30 anos, 40 anos, a doutora Nise Yamaguchi, por exemplo, foram atacadas de uma maneira totalmente desrespeitosa ali, e nossas senadoras não fizeram nada para proteger essas médicas sérias que foram atacadas, né? A senadora Leila Barros, a senadora Mara Gabrilli, a senadora Simone Tebet, a Elisiane Gama, nada, absolutamente nada fizeram para que as mulheres fossem respeitadas ali naquelas sessões da CPI. No entanto, bastou uma palavra de um dos depoentes do governo
que falou que a senadora Simone Tebet estava descontrolada, porque ela realmente estava descontrolada, para que o novo pandemônio tomasse conta ali daquela sessão, e isso é machismo, desrespeito. No entanto, foram horas intensas de puro desrespeito às médicas sérias que ali estavam depondo, e as nossas senadoras não abriram a boca para questionar como as nossas mulheres ali, as médicas, estavam sendo tratadas. Então, essa CPI aí, assim como na pandemia, Matos, escancarou os armários de muita gente, colocou os esqueletos todos de fora e as máscaras todas no chão. E lembrando também, né, Bernardo, a CPI foi aberta por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela começa naquele período mais agudo aqui da pandemia, segunda onda muito forte, né, mais mortal, março, abril, maio. Tem, de fato, um desgaste do presidente Bolsonaro, as pesquisas vão mostrando isso. Mas ela termina, como disse o ministro Queiroga, agora numa fase de casos em queda, mortes em queda, ampliação da vacinação. Como é que você avalia esse desgaste político ao longo desses meses, né? Que é uma casa política, a CPI se propõe praticamente para isso. E, ao final, o que o Ministério Público vai receber e o que ele vai fazer com aquilo de fato? Alguém vai ser punido? Alguém vai ser... Você acredita, talvez, no ex-ministro Pazuello? Mas diretamente para o presidente Bolsonaro, você acha que vem alguma conta ali, Bernardo? De forma prática, Marcelo, esta CPI revela as entranhas podres do poder, mas não do governo, do Senado, das más intenções. Eu queria chamar a atenção que a CPI nasce lá no dia 14 de abril e com um propósito, mas ela viajou com tantos outros propósitos. Que propósito era? Ver as ações e as omissões do governo federal e a crise que se instalou no Amazonas, em função daquela crise de abastecimento de oxigênio no início do ano. Este é o objeto, ou estes são os objetos da CPI instalada em 14 de abril. Se buscava as ações e as omissões do governo federal, mas esqueceram de seguir o dinheiro, mais de 170 bilhões de reais destinados aos governos estaduais e prefeituras municipais, que, a propósito, não faltou dinheiro nos poderes ou nos estados e municípios para o combate e o auxílio no tratamento de doenças. Não faltou dinheiro para cuidar dos nossos doentes. O que mesmo faltou nesse período todo? Faltou hombridade para aquela CPI que não estava em nenhum momento interessada em combater o inimigo comum de todos, que era o vírus. Mas para esta CPI, o inimigo era o governo. Enquanto isso, o vírus nadou de braçada. Porque o ministro da Saúde, que deveria estar debruçado em cima de projetos, de planos e de ações, tinha que parar tudo para ir lá responder a uma cambada de senadores que muito mais nos mostraram quem eles são do que o governo é. Vamos lá, eu queria só relatar aqui que esta CPI teve algumas coisas muito importantes sendo reveladas para o brasileiro. Por exemplo, nós conhecemos a família do presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Nós conhecemos e sabemos, por causa da CPI, o Brasil soube que a esposa do senador Omar Aziz esteve hospedada numa hospedaria estadual lá no Amazonas, numa cadeia pública, porque ela estava também envolvida em casos de corrupção. Assim também os 3 irmãos do senador, digníssimo, para mim é mais dono de um prostíbulo do que um senador. Este senador Omar Aziz também teve 3 irmãos que se hospedaram também nessa pousada temporária do governo do estado do Amazonas por estarem envolvidos em corrupção. E este mesmo senador, presidente da CPI, digníssimo, um senador assim acima de qualquer suspeita, eu peço para ele viajar, tentar fazer uma viagem para qualquer país que não seja o Mercosul e leve lá o seu passaporte. Ah, não tem, né? O seu passaporte, senador, está retido na Polícia Federal, né?
Ah, muito bem, mas o senhor cobra outras coisas do governo, sendo que, se olhar para o próprio rabo, o senhor vai ver tanta coisa. Mas esta CPI também trouxe para nós a luz que dormem em gavetas empoeiradas do Senado Federal. Ali, 17 processos estão dormindo em berço esplêndido, os processos contra o relator da CPI. A propósito, que boa ação nestes 43 anos de política este senador, que é o relator da CPI, trouxe para a sociedade brasileira. Eu acho que a única boa ação é que, para ele, a política é verdadeiramente uma experiência enriquecedora. E ele sai enriquecido, ou ainda está enriquecido de formas, assim, da sua forma de falar, de combater. Mas o senador Renan Calheiros, a quem eu me refiro, este tripudia, vilipendia mais de 600 mil mortos nessa CPI, porque ele coloca ali como se fosse um troféu, uma plaquinha informando o número dia a dia de mortos. Mas ele mesmo não faz nada para combater o vírus. Ele faz sim para combater um governo que tenta combater o vírus. E esse presidente negacionista, lá no início de fevereiro do ano passado, ainda fez ali um ato de declarar que o Brasil estava em pandemia. Antes mesmo da OMS declarar a pandemia, o Brasil já estava em estado de alerta. Mas vamos lá, o presidente é um genocida, os governadores, os prefeitos que receberam 170 bilhões durante esta pandemia, estes liberaram o carnaval do ano passado. A propósito, não foi exatamente no carnaval do ano passado que começaram as mortes? Ah, muito bem, mas o negacionista é aquele que não consegue fazer chover.